Senhor Antônio Roque Cittadini, que prazer em ouvi-lo. Aqui conosco, grande dirigente raiz. Raiz. Tudo bem, seu Cittadini? Boa noite. Boa noite, satisfação falar com vocês aí. Muito obrigado sempre pela presença. O senhor já tinha visto uma demora tão grande para anunciar um treinador no Corinthians, doutor? Não, mas você sabe o que é, Pretzel? Tá uma época difícil também, né? Primeiro que os treinadores estão ganhando muito. Então todo mundo que você chega perto já quer ganhar muito. E então é sempre meio complicado aí essa. E a época tá meio complicada também. Todos os times com muita dificuldade de dinheiro. Essa é uma realidade, né? Todos faltando grana e tendo dificuldade para contratar. Pois é, agora eu me lembro, o senhor viveu um momento de grande desconfiança, isso eu não me esqueço, né? Eu não estava aqui em São Paulo, mas eu acompanhei todo o processo. Quando o senhor contratou o Parreira, o senhor foi chamado de louco na época, né? Que o Parreira não tinha a cara do Corinthians, não tinha o perfil para treinar o Corinthians, essas coisas assim que a gente ouve, né? Em várias atividades que a gente não consegue entender. E o Parreira deu certo. O Parreira foi campeão da Liga Rio-São Paulo, o Parreira foi campeão da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro. Eu fui vingado de tudo quanto é lado na contratação do Parreira, inclusive porque é preciso reconhecer que o Parreira tinha sido, logo depois da Copa do Mundo, ele tinha sido contratado pelo São Paulo, né? Isso. Então, e não deu certo, né, lá no São Paulo. E a imprensa daqui já ficou, como não deu certo no São Paulo, não é grande coisa, né? Então, a acrescida do fato de achar que o Parreira era um técnico retranqueiro. Olha, foi uma contratação boa para o Corinthians, é lógico, que você mesmo disse, foi um ano onde o clube só não ganhou o campeonato nacional porque nós estávamos esgotados de tantos jogos. O time tinha jogado tanto que estava com dificuldade. Mas o Santos era bom também, hein? O Santos era um baita time. Não, o Santos era um bom time, mas teve sorte, viu? Aquele Fábio Costa, futebol é uma tragédia. Ele defendeu uma bola que nunca mais na vida um goleiro vai defender. Então, na verdade, acabou, mas foi um grande ano. Foi bom para o Corinthians, mas foi muito bom para o Parreira, viu? Sim, ele voltou para a seleção. Em 2003. Uma coisa interessante, ele não queria voltar para a seleção. Ele voltou, eu sei, foi a pressão do Zagallo, foi tudo, né? Mas a família dele, a mãe dele, que na época era viva, logo depois, quando ele já estava na seleção, me encontrei com a família e estava a mãe, ela falou, o senhor devia ter ligado para mim porque eu não deixava o Parreira sair de São Paulo. Foi o momento maior de felicidade do Parreira. E foi, porque ele era reconhecido em tudo quanto é lugar, aplaudido, né? E foi uma coisa boa para ele, e pro Corinthians também, né? Eu lembrei do Parreira, porque o Parreira chegou debaixo do mau tempo aqui, e acabou sendo vitorioso, mesmo campeão do mundo, viu, Capelanes? Não sei se você lembra disso. Então eu só usei esse nome do Parreira, porque eu queria saber do senhor, doutor Cittadini. Não, mas deixa eu falar uma coisa, eu também contratei o Tite, quando o Tite estava por baixo, não era esse Tite aí, viu? Sim. O Tite estava, já tinha passado por vários clubes e tal. Aliás, também um grande técnico. O Corinthians tem sorte com o técnico gaúcho, Pétzl. Eu sei. Veja, um dos maiores técnicos da história do Corinthians é o Brandão. Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, que era gaúcho. Sim. E depois o Tite também, que é um outro grande vencedor. O Mano Menezes foi bem no Corinthians, Mano Menezes e tal também. É um time que tem sorte com o gaúcho. Agora, com o repórter nem tanto, porque o atual presidente se nega a falar comigo, mas não tem nenhum problema. Mas eles não falam com quase ninguém, então não se preocupe. Eles não falam com os conselheiros também? Não. Eles não falam com quase ninguém. Veja, você sabe que eu só sou conselheiro do Corinthians. E as pessoas me procuram continuadamente. É sinal de que não falam, né? Porque senão iam procurar
o diretor, o presidente... Ah, mas a sua palavra sempre é importante, sempre. O senhor é um dirigente com história no clube e história tem que ser reconhecida em todas as funções, na minha modesta opinião, doutor. Eu só queria lhe ouvir o que o senhor está achando. Eu fui nomeado vice-presidente de futebol, todo mundo achou que eu ia me queimar na primeira semana. Aliás, para ser sincero, boa parte dos que batalharam para eu ser vice-presidente de futebol foi para eu me queimar, sabe? E eu acabei ficando 4 anos, que é um tempo terrível no Corinthians você ficar 4 anos, né? Como vice de futebol, né? Não, é difícil, muito difícil. Não tinha rede social na época, né? Hoje o senhor ia ser julgado também pelo Tribunal da Internet a cada contratação que o senhor fosse fazer. Eu só queria saber do senhor o que o senhor está achando da gestão do atual presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves. Olha, ele está com muita dificuldade, a verdade também seja dita, né? Mas ele também sabia, né? Ele não pode se queixar, não pode falar nada, porque ele é do grupo que está lá no clube já há algum tempo, né? Você sabe, eu tenho uma opinião muito ruim, não só sobre o Corinthians, mas sobre todos os clubes hoje, a relação das diretorias com os clubes, né? O Corinthians, você sabe, o Corinthians tem 4 empresários de futebol que são os que dão a carta lá no Corinthians. Você contrata, vende, renova a partir do interesse de 4 empresários. Que não é bem 4, é 3,5. Mas isso não ocorre só no Corinthians. Ocorre no São Paulo. No Palmeiras eu não vou dizer, porque o Palmeiras é de uma empresa. Ocorre nos outros clubes também são assim. E isso é uma coisa que o torcedor não sabe. Então o torcedor acha que o técnico se empolgou e vai trazer o jogador tal. O técnico não vai trazer ninguém. Ele vai trazer aqueles empresários que têm uma relação incestuosa com as diretorias querem. E é isso. Então, as diretorias também perdem a força de... O próprio técnico, não é técnico que contrata jogador. Quem contrata jogador é 3 ou 4 3 ou 4 dirigentes, empresário que manda nos clubes, né? Então, infelizmente é isso. E isso daí tem um limite de esgotamento. O Corinthians vive o esgotamento disso. Porque esses 3 ou 4 empresários ganham muito dinheiro ainda e enfraquecem os clubes. Posso dar um exemplo nisso que falou o doutor há pouco, Pretzel? O João Pedro, para mim, ontem, mais uma vez, mostra que é uma contratação que não tem explicação. Exatamente. É inexplicável a contratação do João Pedro. Aí, o que nos remete? Não é só contratação, viu? Oi? É renovação de contrato. Ah. Empresário que tem prestígio renova o contrato frequentemente, porque o Corinthians inventou uma história que na minha época nunca teve, de pagar comissão para o empresário para renovação de contrato. Isso é uma vergonha. E aí eles me dizem assim, mas se não fizer assim ele vai embora. Então que vai embora? Você acha que o Corinthians tem algum jogador que o Corinthians mortalmente precise? Não. E também vale para os outros times, mas é isso, mas você pode ver que é tudo os mesmos empresários. Ele tem força para renovar contrato. Então, é isso. E chega jogador sem nenhum interesse do técnico. Eu não vou acusar os técnicos, não, viu? Eu sei que houve uma campanha violenta para derrubar o Silvinho e os outros todos, ultimamente. Mas eles não têm culpa nenhuma. Ele não contratou ninguém. Quem contratou jogador foram os 3,5 empresários que estão lá e que mandam. Isso aí é duro também, né? A gente lembra muito bem da contratação do Jonathan Cafu, que o próprio Mancini foi para a entrevista coletiva e falou que era um jogador diferente, né? Aí a gente viu depois o Corinthians fazendo 3 anos de contrato. Exato. Do Corinthians. Exatamente. E aí, só para deixar claro aqui, para não deixar, antes de fazer a minha pergunta para o doutor Stadini, a minha questão que a contratação do João Pedro é inexplicável, por quê? Porque foi um jogador que foi oferecido.
O Corinthians de fato estava atrás do lateral reserva, porque o Michel Macedo foi embora e o titular é o Fagner. Tem a molecada da base, mas coincidentemente ou não, o Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, é o mesmo do João Pedro. E aí muita gente interpreta que foi uma venda casada. E ela fica cada vez mais evidente, não estou falando que foi uma negociação casada, mas quando o Corinthians contrata um jogador, sabendo da situação financeira delicada, e esse jogador não joga, ele fica atrás de um improviso, que o Duqueiroz é meio campista, ele vai pra lateral e o cara não entra. Aí o que vocês querem que a gente pense o quê? Então, doutor Stadini, só pra gente... Pois não, o senhor quer complementar? Olha, muitas vezes o clube contrata um jogador que não cai bem. Eu, por exemplo, contratei aquele El Tanque. Lembra do El Tanque? Lembro. Santiago Silva. Isso. Pois é, não, eu não escondo, não. Esse El Tanque veio porque nós combinamos com o empresário que nós precisávamos vender um jogador para um time alemão, que era 8 milhões de euros. Era um dinheiro que nós precisávamos de tudo quanto é jeito. Ele falou, eu vendo esse jogador para esse time alemão, aquele Everton, lembra do Everton, aquele atacante? Eu vendo 8 milhões de euros, um dinheirão. Mas eu queria que vocês contratassem um menino de 20 anos lá da seleção uruguaia. Depois ele acabou dando certo, jogou no Boca, foi nos outros, tal. Mas eu não tive problema, eu assumi. Falei, ele veio porque nós precisávamos que ele viesse pronto. E aí, se der certo, deu, se não deu, nós vendemos pelos 8 milhões que nós estávamos tanto precisando. Olha aqui, o Maurício Canuto, volta a Cittadini. Ah, não, você tá louco. Marco Antônio Andrade, Cittadini sabe alfinetar. Não, eu não sei alfinetar. Olha, veja só uma coisa. Eu nunca agredi nenhum clube, né? Sim. Nunca agredi, xinguei, mas o futebol, Pretzel, é também entretenimento. Tinha uma regra no Corinthians que ninguém podia criticar o São Paulo. Eu falei, mas vem cá, eu critico o São Paulo em tudo quanto é lugar. O primeiro dia que eu critiquei o Morumbi, nossa, vieram vários diretores, conselheiros. Não, nós somos colegas, co-irmãos, não somos só co-irmão de ninguém. O que eu achar do estádio eu vou falar. E eu sempre falei. Então, eu acho que o entretenimento é importante. Não agredir, eu jamais agredi. Ah, mas é uma brincadeira, só alfinetadas, por exemplo. O Capelães, alfineta aí, por favor. Isso aqui é um efeito do programa, viu, doutor? Quando a gente alfineta alguém, acho que não tem problema nenhum. Uma alfinetada com responsabilidade, exatamente. Né? Agora, doutor, o senhor é a favor de um técnico português para assumir o Corinthians? De jeito nenhum. Aliás, não sou a favor de técnico português nenhum. Vem cá, esse é uma bobagem que se criou por causa desse Jorge Jesus, que é um currículo de fracasso de cima a baixo. Veja só, se os técnicos portugueses, todos os técnicos portugueses, fosse alguma coisa de diferenciado, é claro que Portugal, ou que o campeonato português seria uma coisa melhor. Você assiste campeonato português? Eu assisto, de vez em quando. Os jogos são piores do que Série D. Não tem nada. Você vai dizer, tem alguma... criou um mito. E aí pegou... eu acho que pode ser técnico brasileiro, tem técnico argentino, tem técnico uruguaio, mas Portugal não é exemplo para futebol nenhum. Na hora que não tiver o Cristiano Ronaldo, não vai nem para a Copa do Mundo mais. Um futebol horroroso. O que é isso? Benfica. O Benfica, você sabe o que é o Benfica. O Benfica é um entreposto de jogador, aliás, brasileiro, inclusive muitos do Corinthians. É um clube que, não vou falar mal, coitado, porque eles já estão tudo arrebentado lá, já vou falar mal. Mas não sou favorável a técnico português. O Portugal não tem nenhuma grande contribuição dada por técnico para o futebol brasileiro. Mas de 3 anos para cá foram 3 títulos de Libertadores dos portugueses, né? Mas olha, vamos falar a verdade? Manda esses técnicos dirigirem outros clubes. Eles pegaram 2 clubes que tinham os 2 melhores elencos. Se você pusesse qualquer outro técnico no lugar desse do Palmeiras,
ou do Flamengo, se bem que eu também não acho que Flamengo e Palmeiras sejam tudo isso que a imprensa acha, viu? Esse negócio de achar que o Flamengo ganhou porque acertou as dívidas, vendeu uns bons jogadores, nada mais. E o Palmeiras porque está aí com esse doping dessa empresa, que também quando passar, pode pegar 10 técnicos portugueses que não resolve. Doutor, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, eu queria que o senhor me corrigisse. Em 2019 o senhor votou na reprovação das contas do Corinthians naquela gestão, né? O senhor votou contra. Mas a minha pergunta é, o Corinthians hoje tem oposição, doutor? Não, veja só, aí que é a questão. Na verdade você conta nos dedos as pessoas que não estão comprometidas com a gestão. Você vai dizer, o que a oposição pode fazer além de protestar? Nada. Nada. Porque você não tem maioria, raramente você consegue ter uma maioria para votar alguma coisa lá. O estatuto do Corinthians e de qualquer clube. Veja, eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com o Corinthians. O Palmeiras, Palestra, que amanhã vai jogar. O Palestra, o presidente que sanou as contas, emprestou dinheiro. Foi o único caso de dirigente que emprestou dinheiro para clube que eu conheço. Esse Paulo Nobre. No dia, na primeira reunião, depois que ele saiu da presidência, teve uma votação, ele teve 2 votos. O grupo dele teve 2 votos. Então, veja só, por quê? Aderiram todos, como hoje aderiu todo mundo para presidente, né? Não é a gente achar que os clubes é como um congresso, ou uma câmara, uma assembleia, onde tem grupos. Como regra, as pessoas querem se aproximar da diretoria, ou querem, sei lá, por algum motivo querem se aproximar. Eu não ligo. Doutor, o senhor é mestre em alfinetadas, é claro que é tranquilo isso é muito bom para o futebol, porque o senhor nunca negou uma entrevista para a imprensa, mesmo sendo criticado muitas vezes. Então, mas só para terminar, doutor, por favor, eu quero lhe cumprimentar, o senhor e a sua geração de dirigentes, que nunca tiveram medo ou receio do contraditório, porque isso faz parte do futebol. Isso aí faz parte do futebol. O chat aqui do nosso canal, ele está explodindo com as suas declarações, algumas ironizando o senhor, outras lhe cumprimentando, certo? Porque o que falta, pelo menos hoje no futebol, é isso, são dirigentes mais transparentes no contato. Vou falar uma coisa que é de envergonhar. A maior parte dos dirigentes fazem esse treinamento, como é que chama? Media training. Media training. Um dia tinha um dirigente que estava fazendo media training, eu falei, gente, isso é uma vergonha para todos nós. Cada um fala do jeito que quiser falar e fala com a espontaneidade que tem. Não, outra coisa, eu fui há um tempo atrás, o pessoal perguntou assim, eu fui num programa e disseram assim, qual a pergunta que o senhor quer que faça? Falei, eu vou embora. Eu quero que vocês façam as perguntas que vocês quiserem, porque eu quero dar as respostas que eu dou. Eu não tenho problema com a pergunta, eu tenho problema com a resposta. Mas é horrível. Os dirigentes fazem media training, então eles respondem toda a mesma coisa. Estamos empenhados, dedicados, tal, fazemos esforços, tal. Que media training? Porque isso é uma coisa... Concordo plenamente. Agora, o senhor vendeu o William na sua gestão porque o Corinthians precisava em 2007. 19 milhões. Foi a maior venda por Corinthians. Exatamente. A última grande venda de jogador da base. A última grande venda. Depois não teve mais nada. 19 milhões de dólares em 2007. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E como é que o senhor vê a volta do William agora, 15 anos depois? Olha, eu tenho dificuldade até de opinar, porque eu vi ele jogando no Sub-15, esse menino. Eu me lembro quando nós participamos de que era chamado Campeonato do Mundo, que a Nike fazia nos Estados Unidos,
dessas categorias sub-15, sub-17 e tal. E eu me lembro que um dia que o Corinthians ganhou esse sub-15 e a Nike, que nós tínhamos assinado o contrato com ela, pediu para que eu fosse no aeroporto na recepção dele. Era um menino, um pequenininho ainda, mas fez uma bela carreira, né? Fez uma bela carreira e é óbvio que ele não tem hoje mais o preparo físico e as condições que ele tinha no passado. Mas quando ele está com a bola no pé, você vê que é bom jogador. Doutor, eu tenho uma pergunta para voltar um pouco nesse tema, que é sempre muito importante ouvir a opinião do senhor, e principalmente que esse aqui é um programa de debate, né? O Esporte Debate, então a gente vai pontuando algumas coisas que o senhor vai falando e a gente vai discutindo também, até para agregar o ouvinte. Me corrija se eu estiver errado. O senhor falou sobre a situação de Palmeiras e Flamengo, que esses times acertaram os salários recentemente porque venderam jogadores, conseguiram bons patrocínios e que talvez esses portugueses que chegaram ao Brasil, algum outro técnico brasileiro poderia ter feito o mesmo trabalho. Mas o Renato Gaúcho e o Luxemburgo não fizeram e tiveram praticamente o mesmo time, mesmo elenco e tempo para realizarem esse trabalho. E a minha pergunta é, por que o Corinthians, de muitos anos para cá, não consegue nem acertar a questão financeira, nem quitar a situação do estádio, muito menos se organizar na questão administrativa, doutor? Por uma questão muito simples, o Corinthians. Eu falo pelo Corinthians. O Corinthians adotou uma política, esse grupo que dirige o Corinthians lá há 10 anos, adotou uma política de partilhar os contratos dos jogadores com o empresário. Primeiro começaram com os jogadores da base, depois começaram com os jogadores que chegavam, e isto gerou uma coisa: os contratos são cada vez mais dos empresários e cada vez menos do Corinthians. O Corinthians vende muito jogador. Muito jogador. O que acontece... Vende mal, hein? Não vende mal. Algumas vezes até vende bem. Acontece que quando vai chegar no final, o que o Corinthians fica é com pouco dinheiro. É quase nada. Por quê? Porque os empresários... Essa política de partilha dos jogadores, inclusive jogador da base, o cara tá lá na base, você vai ver 60% do fulano, 20% do outro, 10% do outro. Bom, resultado, quando ele sobe e é vendido, o Corinthians não ganha quase nada. Por isso que vende mal, porque a negociação começa desde lá de trás, né? Não é quando chega uma proposta. Sim. Uma hora qualquer, o Corinthians vai ter que romper com isso. Vai ser uma situação difícil, porque tem 3,5 empresários que estão lá criaram um nicho lá no Corinthians, que vai ser uma chiadeira. E eles têm muito jogador, mas vai ter que chegar uma hora que o clube vai dizer o seguinte: olha, faz favor, jogador é meu. E se você é empresário, você discute comigo o salário dele, não você discute quanto você vai ter se ele for vendido. E isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo fez 2 ou 3 vendas para o exterior de jogadores que tinham sido recentemente promovidos, para o qual o Flamengo tinha 100%. O Corinthians não vende jogador de 100%, acho que não sei desde quando. Todo jogador não tem 100%. É um erro. E essa política de partilha com os empresários é uma desgraça. Dizem que em determinado momento ela foi necessária porque o clube estava sem dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, mas ela virou uma política. Então você pega um a um os jogadores, a não ser jogador mais veterano, que o próprio empresário não tem interesse em ter participação, no resto todos não são do clube. Então, para resumir, não estou querendo colocar palavras na boca do senhor, o Corinthians, de muitos anos para cá, por causa da chapa Renovação e Transparência, está nessa situação péssima na questão administrativa e principalmente financeira, porque é uma panela com empresários que colocaram o clube nessa situação e o clube deve para esses empresários. É basicamente isso. Exatamente isso, não é basicamente, não. É exatamente isso. Essa política de partilha com o empresário é uma tragédia. Isso é coisa para a Ferroviária de Araraquara, para o Juventus. Agora, para o Corinthians, ele não pode partilhar todos os jogadores que ele revela com o empresário, quando o jogador não está revelado ainda. Quer dizer, quando só nós sabemos que o jogador vai ser bom. Porque quando ele for titular e quando ele for vendido, o clube não vai ganhar nada. E essa partilha é uma desgraça.
E isso só se dá porque os dirigentes se tornaram amigos demais de empresário. Porque não tem que ser amigo de empresário. Não tem que, eu não estou falando, não estou querendo uma guerra, sim, mas o empresário, ele que defenda o jogador, o contrato do jogador. Fora do contrato, o resto tem que ser com o clube. Duas para fechar isso, com... Olha, mas isso eu estou falando, o Prétio já ouviu isso. Não, o senhor fala isso há quase 10 anos, o senhor fala isso. E o Corinthians hoje não tem jogador para vender. Quando eu digo não tem jogador para vender, não tem revelação para vender. Não é o time que está jogando. Ele não revelou. O Flamengo vendeu 2 ou 3 jogadores, sim, e encheu a burra de dinheiro. Vinícius, né? Júnior, Lucas Paquetá e Renier. Esses 3. Rodrigo Muniz. Um pouco menor valor. O Bruno Viana também foi uma grana. Nem lembro o nome. Sim. Vendeu 3 e faturou 80 milhões num, não sei o que lá no outro, sim, mas faturou para ele. Sim. Então o Corinthians não adianta, se ele pegar qualquer um aí, pega o time da Copa São Paulo, você vai ver que os jogadores já não são do Corinthians. Doutor, eu tenho mais 2 rápidas e o Capelanes mais uma para liberar o senhor. Por favor, quem é que o senhor gostaria de ver treinando o Corinthians? Por favor. Não, eu não dou opinião. Por que não? Por que não? O técnico que vier, eu defendo. Se vier um português. Se vier um português... Até se vier um português, que eu acho que é uma perda de tempo. Você entendeu? Até se vier um português, que é uma perda de tempo... assistam o campeonato português como eu, vocês vão ver o que os técnicos portugueses são geniais. Doutor, se fizer um Sporting de Lisboa e Corinthians hoje, o Corinthians é goleado, doutor. Goleado. Também não há, calma, não é assim também, Xandão. Peraí, não é. Assim. Corinthians, a melhor forma tática, física, irmão, William, Renato Augusto, pelo amor de Deus, calma. Tudo bem, mas dá jogo. Vai pegar o Manchester City nas oitavas da Champions. Tudo bem, mas dá jogo. A gente tá falando que dá jogo Palmeiras e Chelsea, não dá jogo Sport em Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Sport em Palmeiras hoje, o Sport ia ser favorito, me desculpa. Não dá jogo? Dá jogo, mas ia ser favorito. Se a gente jogar com um clube português, a gente exige que não jogue o jogador do Jorge Mendes. Aí a gente vai ver. Tá certo. É verdade que o Jorge Mendes manda em Portugal, aliás, em grande parte da Europa, né? Mas a minha última, Capel, depois eu passo para ti, que eu sei que tu tem uma pergunta importante, como sempre. Doutor, Palmeiras e Chelsea, o senhor está preocupado amanhã que o Palmeiras conquiste o título? O que o senhor acha? Olha, veja, eu, para ser sincero, nem vou ver o jogo. Mas eu digo para você o seguinte: o Palmeiras, ele consegue fazer uma proeza, ele consegue uma coisa que podia ser positivo, a obsessão deles fica tão grande. Olha, vocês vejam, nós não ganhávamos Libertadores, vocês lembram, né? Era uma gozação. O São Paulino falava para cá, palmeirense para lá, aquela coisa toda. Nós não dávamos menor bola. Jogávamos como se estivesse jogando qualquer torneiozinho. O Palmeiras pegou esse negócio dele não ter mundial, e você sabe que eu tenho um irmão que é palmeirense, né? Então, é uma tragédia. E eles trocam uma pressão em cima deles, é inacreditável. Eles conseguem virar uma coisa que podia ser bom em ruim. Legal. E olha, eu não tenho nada, não estou falando mal do Palmeiras, não. Aliás, o Palmeiras... Eu duvido que o senhor não vai ver o jogo amanhã, mas duvido. Olha, bom, eu não vou falar, mas tem coisas... Veja só, vocês lembram o Campeonato Paulista de 18, que o Corinthians ganhou no estádio do Palmeiras. Muito bem. Aliás, esse é um dos 3 grandes paulistas que o Corinthians ganhou. Ele ganhou muitos paulistas bons, mas ele ganhou 54, 77 e 18. São esses 3 que são inesquecíveis. Quando o Corinthians perdeu o jogo lá na arena, o pessoal do Palmeiras fez um tamanha pressão, disse o primeiro título para ser disputado na nova arena do Palmeiras, vai ser algo inesquecível ganhar do Corinthians. Perderam.
Eles deram um tamanho para o título que não tinha. Ficaram traumatizados 3 anos com a perda do título. É isso. Mas não vou ver o jogo, não. Bom, eu tenho só mais uma última, doutor, porque o senhor falou, e é muito preocupante também essa declaração, né? Que a gente já sabe, né, Pretzel, que o Corinthians tem muito... Eu não queria usar esse termo, né? Quando você fala rabo preso, mas a partir do momento que você fica devendo um monte de empresário, você suscetível, fica... Exatamente. Você vai fazer o quê? Bom sinônimo. Correto. Suscetível, exatamente. Suscetível empresário. Exatamente. No vocabulário popular, o rabo preso, né? Mas para ser mais delicado, suscetível. O senhor confirma, o doutor Roque Cittadini, em relação aos empresários que mandam lá no Corinthians, entre aspas, hoje, Bertolucci, Fernando Garcia, Pitombeira... Leite. Eduardo Leite. Carlos Leite. Carlos Leite. Contrato, hein? Esse começo de ano dele foi bonito. Renovou 3 contratos. O importante é o jogador. O empresário é só para... enfim, eles acham que os empresários são importantes, eu não acho. E a situação financeira do clube, como é que tá? Melhorou ou não? Bom, olha, veja, melhorar, o que você quer dizer melhorar? Eu quero dizer se dá para respirar, porque antes não dava. A dívida ainda é de 1 bi? Ainda é 1 bilhão de dívida ainda? A dívida não tá equacionada toda, mas olha, o problema do Corinthians não é o estádio. É errado falar que o problema do Corinthians é o estádio. O estádio é a solução. O estádio foi uma grande coisa que o Corinthians tivesse essa história de queria voltar para o Pacaembu. Não quero voltar para o Pacaembu nada. O estádio é uma maravilha. E o estádio não é problema nem financeiro para o Corinthians. O problema do Corinthians é o futebol. E o clube também, o clube social que gasta muito. Mas isso não adianta falar porque as pessoas acham que eu sou inimigo do clube social, tal. Mas o problema do clube é que ele gasta muito. É isso, no futebol. Muito bem. O senhor acha que... Mais uma. O senhor acha que o Corinthians, com esse time que montou... E aí eu fiz ontem a relação aqui com o Capelanes, doutor. Olha só. Cássio, vitorioso no Corinthians. Com grande passagem. Com grande trajetória. Fagner, igual. Gil, também. Fábio Santos, também. Renato Augusto. Paulinho e o William. Jô. São 8 jogadores... acima de 30 anos, os 8, com um lastro gigantesco, né? Com, assim, ó, vocês olham para eles e vocês falam, Corinthians, né? Então a representatividade desses 8 jogadores no vestiário é muito grande, é muito forte. O que o senhor acha disso? O Corinthians agora... Não, eu acho que o time tá bom. Veja, mas você, Pretzel, se você imaginar que algum dia você vai pegar e me fazer uma pergunta e eu criticar o jogador, você está errado. Eu não critico o jogador até a hora que ele joga no Corinthians. A pergunta não foi... Me perdoe. A pergunta não foi uma bola levantada para o senhor criticar ninguém. Eu só estou dizendo que, tendo um vestiário desse nível, com essa história no Corinthians, um novo técnico e até o comando, porque o que me dizem lá é que o presidente é muito amigo dos jogadores. Por isso que a cobrança não é muito forte entre eles lá. Que existe uma amizade gigantesca. Por quê? Por causa dessa idolatria. O senhor lidou com vários jogadores vitoriosos no Corinthians. Vários. E vou falar o seguinte. E aí? Não, eu não sei. Eu torço para que o time vá bem. Esse negócio de ser amigo de jogador... Eu trabalhei com os elencos mais complicados que você possa imaginar, né, Pretzel? Sim. Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, era uma confusão doida, todo dia, né? Mas eu sempre me relacionei bem com distância. Quer dizer, eu sou dirigente e não sou fora de dirigente, não tenho nada. A minha relação com o jogador é só... de jogador como um profissional do clube. Mas eu torço para que o clube vá bem, mesmo com todos esses problemas.
Muito bom. Antônio Roque Cittadini, grande entrevista. Sempre um prazer imenso conversar com o senhor, conselheiro do Corinthians, ex-vice de futebol, já foi candidato à presidência também. O senhor ainda pensa, o senhor ainda sonha com a presidência ou isso é página virada? Não. Olha, o Prete, eu vou falar uma coisa para o senhor seguinte. Frequentemente as pessoas falam, pô, você podia ser presidente. Eu vou lhe dizer uma verdade que até de vez em quando até me emociona. Eu fui dirigente até 2004, portanto, já estamos indo aí para 20 anos que eu fui vice-presidente de futebol. Eu sou conhecido em todo boteco. Algumas vezes eu saio lá no clube com gente que é presidente do clube, as pessoas me identificam mais do que o presidente. Me dá uma satisfação muito grande a relação afetuosa que até quando me criticam, viu? Você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Porque, é lógico, você tem muitos erros, né? Principalmente quando você não tem dinheiro, quando falta dinheiro no clube. Mas eu tenho para mim, eu tenho uma identidade com o Corinthians que nem sei se eu precisaria um dia ser presidente do Corinthians para ter mais ou menos. Eu, na verdade, tenho muito grande. E tanto que as pessoas me procuram em restaurante, tudo para falar de futebol do Corinthians. Muito bem. Mais alguma, Capelães? Uma última pergunta bem rápida. O Felipão deu uma entrevista hoje ao Jogo Aberto e falou que o Abel Ferreira é o maior técnico da história do clube. O senhor aceitaria Felipão no comando do Corinthians, doutor? Ele não vem. Mas o senhor gostaria? Não, ele não vem. Ele quando ele estava no auge e tal, ele já não... A identidade do Filipão ficou muito no Palmeiras, né? Então, eu até imagino que seria difícil para ele dirigir outro clube. E o Corinthians não tem dinheiro, é muito, muito caro esse técnico. Vale o Filipão no Inter também. O Inter já tentou uma vez. A esposa do Filipão, a dona Olga, é colorada. E ele nunca vai treinar o Inter por causa da identificação com o Grêmio. O Falcão, Renato Gaúcho. Isso aí. Não é difícil. Para alguns técnicos é difícil, embora eu me dou muito bem com o Filipão. Nós tivemos uma época que nós trabalhamos muito proximamente, porque ele era técnico do Cruzeiro e nós tínhamos uma parceria com a Rix, lembra? Sim. O Corinthians e o Cruzeiro. Então a gente se reunia toda segunda-feira e ele era o técnico do Cruzeiro, ia lá. Era uma pessoa muito, muito simpática. Doutor, muito obrigado, hein? Saúde sempre para o senhor. Obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Sempre uma honra. Abraço, doutor. Obrigado. Abraço a vocês aí, tá? Tchau.